Saudações a todos, uma grande alegria em revê-los e hoje em especial para estudarmos O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Lembrando sempre que estamos estudando a primeira edição de 1865 por motivos mais do que óbvios. Nós já falamos sobre isso na apresentação desta obra. Vamos seguir então. Hoje nós estaremos entrando no capítulo nono da primeira parte doutrina, a segunda parte é de exemplos, e nós estamos no capítulo 9. Kardec vai abrir essa temática sobre os anjos. Vamos compartilhar nossa tela. Já estamos com a tela aqui compartilhada. Vamos então ler o texto com muita calma e com muita atenção. Vamos fazer uma pequena introdução para a gente não ficar interrompendo o texto toda hora, porque já aqui, nesse primeiro parágrafo, o Kardec ele já coloca uma nota de rodapé. Aí eu já vou aproveitar essa nota de rodapé para fazer a introdução, depois a gente volta para o texto. Kardec, quando ele abre esse capítulo, lembrando, tá? Lembrando que o céu e o inferno, a gente já notou muita dificuldade no estudo dessa obra por algumas pessoas, porque elas misturam muitas coisas. Elas misturam o texto de Kardec com o texto que Kardec traz para fazer as comparações. Porque a gente deve olhar para esse livro como um ensaio que o Kardec está fazendo, um estudo comparativo das religiões. Está trazendo os dogmas que a igreja tem sobre céu, sobre inferno, sobre anjo, sobre demônio, porque era o pensamento praticamente dominante durante muitos séculos. Quando o Espiritismo vem jogar luz a essas questões, incomodou muita gente, principalmente a igreja, porque ia de encontro com todo o ensinamento que a própria igreja estava dando através dos seus dogmas, através, né, dos seus ensinamentos. Eu vou fazer uma pausa só para cumprimentar a minha amiga. Bom dia, Marichan. Bom dia, Mário-san. Oh, boa noite, Mário-san, Eliana, Sayuri. Bom dia, Nilce e Fernanda. Tudo bem, gente? Tudo bem, que bom tê-la aqui. Deu o ar da graça. Ou seja, o céu e o inferno, ele praticamente é um estudo comparativo das religiões, mostrando onde Kardec vai mostrar a lógica do raciocínio trazida pelos espíritos superiores. Ou seja, isso gerou um grande conflito com as ideias da igreja. O espiritismo foi muito combatido, ainda é hoje em dia, né? Eu diria que hoje menos, porque os próprios espíritas já estão fazendo esse trabalho, né? A gente não precisa nem se preocupar com inimigos externos. Trouxeram tanta coisa, tanto penduricalho para dentro da doutrina espírita que a igreja hoje nem se preocupa. Por isso que nós precisamos resgatar a ideia original, de Kardec, trazida pelos espíritos superiores, que é a verdadeira doutrina, onde Kardec combateu tantas crenças e dogmas, tanta coisa fantástica, trazida também pelo espiritualismo, pelas ciências ocultas e outras filosofias ocidentais. É esse que é o nosso trabalho hoje, né? De tentar entender os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação da tela. Bem, feito essa pequena introdução, esse capítulo aqui também é mais um capítulo onde ele vai trazer um texto que não é dele. Ele vai trazer um texto
que é o próprio pensamento da igreja. Então ele começa assim: todas as religiões assinalaram, sob diversos nomes, a existência dos anjos, ou seja, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, ao negar qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, colocou os anjos naturalmente na categoria de ficção e da alegoria. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja, que os define assim. E é aqui que a gente vai fazer mais uma pausa, né? Que aqui começa o texto que não é de Kardec. De quem é esse texto? Ele coloca uma nota de rodapé aqui, onde a gente vai ver que ele indica que extraímos este resumo da pastoral do Monsenhor Gouze, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Pode-se, pois, considerá-lo, assim como o dos demônios, tirado da mesma fonte e citado no capítulo a seguir, como a última expressão do dogma da Igreja sobre o assunto. Então, olha como Kardec é perspicaz. Ele vai retirar exatamente, né, do pensamento da Igreja, que é, que é a pastoral desse Monsenhor, feito na quaresma de 1864. Ele indica também que aqui, nessa pastoral, esse Monsenhor ele vai falar sobre os anjos, mas ele também vai falar sobre os demônios. E ele já nos indica aqui que ele vai extrair da mesma fonte para falar sobre isso no capítulo seguinte. Só que agora ele vai falar sobre os demônios, no próximo capítulo, né? Então, primeiro, né, quem foi esse Monsenhor Gozé? Às vezes não é tão crucial, né? A gente, mas informações de época nunca é demais. Então, um breve resumo sobre quem foi o cardeal Gozé. O Monsenhor Gozé é o Thomas Marie José Gozé, um prelado francês que foi arcebispo de Reims de 1840 até a sua morte em 1866. Criado cardeal pelo Papa Pio IX em 1850, com título cardinalício em Roma, e aparece em registros de museu também como senador do Segundo Império. Biografias e legendas museológicas do século XIX costumam mencionar isso. Em termos intelectuais, ele é frequentemente descrito como teólogo e autor influente na França do século XIX, com forte presença em teologia moral e debates eclesiásticos do período. Ou seja, Kardec, quando ele vai trazer, extrair, né, essa pastoral, ele também não vai tirar de qualquer lugar, tira exatamente de uma pessoa que tem uma certa excelência no assunto, certo? Logo em seguida, no texto de Kardec, quando ele já adentra, perdão, no, na pastoral escrita por Gozé, e Gozé começa assim: nós cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico. Diz um concílio geral, qual? Né? E aí o Kardec também vai indicar que esse concílio é o concílio de Latrão. O que foi o concílio de Latrão? Na verdade, não foi um concílio, né? Teve quatro concílios, se eu não me engano, não, perdão. Tiveram cinco concílios, né? Concílios de Latrão. Concílio de Latrão não é o único concílio. É uma série de concílios ecumênicos realizados em Roma, no Palácio de Latrão, entre os séculos 12 e 16. São cinco no total, Latrão de um a quinto. No contexto em que Gozé fala de anjo e mundo invisível, quase sempre a referência é ao Latrão quarto,
de 1215, que foi o mais importante e mais citado. O que foram, em geral, esses concílios? Os concílios de Latrão foram grandes assembleias da Igreja Católica convocadas pelo Papa para definir pontos doutrinais em momentos de disputa, reformar a disciplina e a administração eclesiástica, responder a crises políticas e religiosas do período. Por que o Latrão IV de 1215 é o gigante? Convocado por Inocêncio III, o Latrão IV consolidou formulações doutrinais que viraram referência clássica para a teologia medieval. Por isso aparecem em textos pastorais posteriores. Foi também um concílio de reforma interna, tentando moralizar o clero e organizar práticas religiosas. Produziu dezenas de cânones, ou seja, normas, que impactaram a vida religiosa e social da Europa medieval. Um ponto que explica a sua aparição no texto sobre anjos é que, no cânone Constituição inicial muito citada, o concílio apresenta uma distinção de fundo entre criaturas puramente espirituais, anjos, e seres humanos, entendidos como união de corpo e alma. É esse tipo de distinção fundamental que um arcebispo do século XIX invoca para sustentar uma catequese sobre mundo espiritual e seres invisíveis. E outros latrões em uma linha, e os outros latrões em uma linha cada. Latrão I, 1123, organizado após a grande crise das investiduras, reafirma reformas e disciplina. Latrão II, de 1139, enfrenta a cisma e reforça medidas disciplinares. Latrão III, de 1179, regras para eleição papal e medidas contra abusos e heresias. Latrão V, de 1512 a 1517, já no fim da Idade Média, tenta reformas pouco antes da reforma protestante ganhar força. Aqui nós pulamos o quarto, evidentemente, porque a gente acabou de falar sobre ele, né? Nós vamos deixar também nos comentários desse estudo, para quem quiser também acessar e baixar, o documento original, que nós, após muita busca, nós encontramos, né, esse extrato, né? Man- quem é bom de francês não sou eu, né? É a Marisa, né? Lê para nós aí, Marisa, com aquele sotaquezinho. Mandement de son éminence, Monsieur le Cardinal Gousset. Aqui, o que é? Aqui. Archevêque de Reims, pour la carême de l'année 1864. É a Quaresma, né? São os arquivos de Reims, onde foi publicado, né? Porque esse discurso é de 64, mas a edição é de 65. E o Kardec também ele vai, né? Ele vai Uhum. utilizar exatamente esse documento para se basear, para não fugir, né? Para ser fiel ao que está. Porque, querendo ou não, como ele está fazendo uma comparação, ele tem que ser o mais fiel ao discurso do Gozé. Por isso que ele foi atrás desse documento e ele indica isso, né? Bem, outra coisa, Uma coisinha, Mário. pode E falar. assim, é, eu estudei em colégio católico, né, gente? E peguei o latim ainda, né? E nós tínhamos os retiros, né, anuais. E nos retiros nós tínhamos todo tipo de conteúdo, né? Inclusive de conhecer um pouco da história da igreja, não, claro, como uma teologia, mas enfim. Então, os concílios ecumênicos, eles, o que é decidido no concílio é absolutamente inquestionável. O peso que tem um concílio ecumênico é absurdo, né?
É, nesses retiros a gente tinha, entre outras coisas, palestras com padres, né? A maioria era padre, freira não me lembro de ter, talvez duas palestras, mas durante os 4 anos de ginásio e o primeiro de científico, porque depois eles acabaram com os retiros espirituais. Mas o que é decidido no conselho é absolutamente inquestionável, acima do bem e do mal, e é para ser cumprido rigorosamente. Então, a rigidez. E continua até hoje, né, gente? Os concílios ecumênicos, quando decidem alguma coisa, não só em termos de liturgia da igreja, mas como modificações, mudanças, nossa, tá sacramentado. Foi muito bom, Marisa, você ter trazido isso, porque nos nossos dias a gente não imagina que esse rigor continue, porque a igreja não tem a mesma força que tinha antigamente. Porque a força de um concílio não era só para o clero, isso era imposto, né, ao público, né, ao rebanho, digamos assim, né? Quantas pessoas não foram excomungadas, pessoas comuns, né? E dentro do clero mesmo, o rigor é muito grande. Nos dias atuais, a gente não percebe isso. Nós temos algumas pessoas conhecidas que fazem parte do clero da igreja. E lá funciona, ainda hoje, com um rigor imenso. Então, você não pode fugir da linha. Quantos padres a gente já não viu que, aí no Brasil, que a gente viu que foram excomungados? Antes de serem excomungados, a gente já viu as represálias que eles sofrem. Recentemente, aqui, para não ficar comentando muito caso e se estender, mas recentemente a gente viu, né? Principalmente a pastoral, é muito atacada, porque foge do que eles querem dentro do seio da igreja. Então, realmente, o peso, a infabilidade papal caiu, mas a infabilidade dos concílios, dos dogmas, continua a mesma coisa. Voltando aqui, uma outra curiosidade é que nós nos demos ao trabalho de ver aonde que está o discurso que foi retirado por Kardec aqui já no início, né? Começa aqui, com todo aquele salamaleque, né, de caros irmãos, todas aquelas introduções, ele vai pular essas coisas, é isso que ele pula, né? Então ele começa o texto onde está destacado, né? Esses trechos em destaque é o trecho traduzido para o português que nós vamos ler. Ele traz e depois comenta. Esse documento aqui vai estar também disponibilizado lá no nosso no vídeo desse estudo e vai estar também grafado lá para vocês também poderem fazer as comparações dos estudiosos de plantão. Bem, eu acredito que depois dessa pequena introdução, né, eu acredito que a gente já possa, então, entrar no texto com mais tranquilidade. Então, nós já definimos quem é o Monsieur Gauzet, o cardeal, né, de Reims. Já falamos um pouquinho do Concílio de Latrão. Mostramos também o documento onde foi publicado esse discurso do Monsieur. E faltou, me perdoem, faltou uma coisinha a mais que aqui nós trouxemos, que também vai ficar disponibilizado. Esse livro aqui é um livro para os estudiosos de plantão. É um livro editado pela Igreja dos Concílios Ecumênicos. Eu recebi isso de uma irmã no sentido de irmã, uma freira, né? Uma amiga, estudiosa, e eu perguntei para ela sobre os concílios. E ela me indicou esse livro aqui. Só que esse livro, provavelmente, a gente não encontra mais, mas ela me arrumou essa versão digitalizada.
Esse livro é muito bom, porque vai estar fazendo o estudo de todos os concílios ecumênicos, né? Trazer aqui o índice para a gente dar uma olhada, né? Prefácio, a primeira parte, os primeiros 8 concílios ecumênicos da antiguidade. Então, desde lá do começo, né? Do ano 318, Concílio de Nicéia, a parte segunda, os concílios gerais papais da Alta Idade Média. A parte terceira, está o concílio acima do Papa? A crise religiosa e o concílio de Trento. O concílio do Vaticano. Tá? E aqui encerra. Nós vamos ver o concílio de Latrão aqui nessa parte segunda. Vendo? Está aqui, ó, destacado, né? Quarto concílio de Latrão, 1215. Então, esse livro aqui também é bem interessante para quem quiser entender os concílios, saber o que que foi cada um desses concílios. Nós deixamos, então, a disponibilização do PDF. Se alguém tiver dificuldade em baixar esses arquivos, é só entrar em contato com a gente que a gente envia no particular. Bem, eu vou retomar o texto do início, após ter feito essa primeira apresentação. Capítulo 9, os anjos. Todas as religiões assinalaram, sob diversos nomes, a existência dos anjos, ou seja, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, ao negar qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, colocou os anjos naturalmente na categoria da ficção e da alegoria. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja, que os define assim. E aqui entra o extrato, né, retirado lá do discurso do Monsieur. Como é o nome do Monsieur? Gauzet. Eu ia falar gourmet. Do Monsieur Gauzet. Gosset, Gosset, Gauzet. Gosset. Gauzet. Nós cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, que só há um verdadeiro Deus, eterno e infinito, que, no começo dos tempos, tirou do nada, a um só tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou, como intermediária entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, porque para eles tudo é fé, né? Então, tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à sabedoria eterna. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os graus e condições. Na esfera mais elevada aparecem a existência e a vida puramente espirituais. No último nível, a existência e a vida puramente materiais. E no intervalo que os separa, uma maravilhosa união de duas substâncias, uma vida simultânea em comum do espírito inteligente e do corpo organizado. Então, a gente já vai vendo aqui as explicações de como Deus cria, como é feita e aonde é que ficam essa criação, espírito e matéria, e a união dessas duas. Nossa alma é de uma natureza simples e indivisível, mas é limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples como ela,
e superiores por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, mas está associada à matéria, servida por órgãos frágeis, limitada em sua ação e poder. Por que não haveria outras naturezas ainda mais nobres, libertas dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Antes de ter colocado o homem na terra para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, não deveria Deus já ter chamado outras criaturas para compor-lhe a corte celeste e adorá-lo na morada de sua glória? Deus recebe, enfim, das mãos do homem o tributo de honra e a homenagem deste universo. Deus narcisista, né? É de admirar que Deus receba das mãos do anjo o incenso e a prece do homem. Logo, se os anjos não existissem, a grande obra do Criador não teria o coroamento e a perfeição de que era suscetível. Este mundo, que atesta a divina onipotência, não seria mais não seria mais a obra-prima da sabedoria de Deus, pois nossa própria razão, ainda que fraca e débil, poderia facilmente conceber um mundo mais completo e perfeito. Cada página dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento menciona essas sublimes inteligências nas invocações piedosas e nos episódios históricos. Sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Do ministério dos anjos serve-se Deus, ora para transmitir suas vontades, ora para anunciar os acontecimentos futuros. Deus faz quase sempre dos anjos os porta-vozes de sua justiça ou de sua misericórdia. A presença deles entrelaça-nos a presença deles entrelaça-se às diversas circunstâncias do nascimento, da vida e da paixão do Salvador. Sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, assim como dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa, encontrando-se a crença nos anjos até mesmo no seio do politeísmo e nas fábulas mitológicas, porque essa crença é tão antiga e universal quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios era apenas uma falsa aplicação da verdade, um resquício distorcido do dogma primitivo. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens, ao ensinar que os primeiros são espíritos puros, enquanto os segundos são compostos de um corpo e de uma alma. Ou seja, a natureza angélica se mantém por si mesma, não somente sem se mesclar, mas de fato sem associação real possível com a matéria, por mais rarefeita e sutil que a imaginemos, ao passo que nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo, de maneira a formar com ele apenas uma mesma e única pessoa, sendo esse essencialmente o seu destino. Enquanto perdura tão íntima união entre alma e corpo, ambas as substâncias têm uma vida comum, exercendo influência recíproca uma sobre a outra. A alma não pode libertar-se inteiramente da condição de imperfeição que daí resulta. Suas ideias chegam-lhe pelos sentidos através da comparação dos objetos exteriores e sempre sob imagens mais ou menos perceptíveis. Eis porque não pode a alma contemplar-se a si mesma e tampouco conceber Deus e os anjos sem lhes atribuir uma forma visível e palpável. Também daí vem que os anjos, para se fazerem visíveis aos santos e aos profetas, precisaram valer-se de formas corpóreas, formas, no entanto, que não eram mais do que corpos rarefeitos que eles faziam mover, sem com eles se identificar, ou que eram apenas atributos simbólicos relacionados à missão de que se encarregavam. Seu ser e seus movimentos não estão localizados e circunscritos num ponto físico ilimitado do espaço.
não estando ligados a corpo algum, não podem ser detidos ou circunscritos por outros corpos, tal como acontece a nós. Os anjos não ocupam espaço algum e tampouco preenchem qualquer vazio. Mas da mesma forma como nossa alma está inteira em nosso corpo, assim como em cada uma de suas partes, os anjos também estão inteira e quase simultaneamente em todos os pontos e em todas as partes do universo. Mais céleres que o pensamento, eles podem ir a toda parte num piscar de olhos, para aí atuarem por si mesmos, sem outros obstáculos a seus desígnios, senão a vontade de Deus e a oposição do livre-arbítrio humano. Enquanto estamos restritos a ver apenas gradualmente e de maneira limitada o que está fora de nós, e enquanto as verdades de ordem sobrenatural afiguram-se-nos quais enigmas no espelho, conforme as palavras do apóstolo Paulo, os anjos enxergam sem esforço o que lhes interessa saber, contactando de imediato o objeto de seu pensamento. O conhecimento dos anjos não é o resultado da indução e do raciocínio, mas da intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies que derivam do objeto de seu pensamento, assim como os princípios e as consequências que deste último decorrem. Então, aqui ele já jogou, né, o raciocínio pelo ralo, né? Vai trabalhar só com a intuição. O distanciamento no tempo, a diferença de lugares e a multiplicidade dos objetos, nenhuma confusão causam em seus espíritos. A essência divina, por ser infinita, é incompreensível, possuindo mistérios e complexidades que os anjos não podem penetrar. São-lhes ocultos os desígnios particulares da providência, que, todavia, os revela em determinadas circunstâncias, quando os encarrega de anunciá-los aos homens. As comunicações de Deus aos anjos e destes entre si não se fazem como entre nós, através de sons articulados ou de outros sinais explícitos. Inteligências puras que são, não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, não tendo tampouco o aparelho vocal para expressar seus pensamentos, pois não lhes é necessário esse intermediário habitual de nossas conversas. Os anjos, entretanto, comunicam seus sentimentos de uma maneira que lhes é própria e que é toda espiritual. Para se fazerem compreender, basta que o desejem. Somente Deus conhece o número de anjos. Por certo, esse número não é infinito, nem poderia ser. De acordo, porém, com os escritores sacros e os santos doutores, esse número é muito considerável, verdadeiramente prodigioso. Se é natural que o número de habitantes de uma cidade seja proporcional à sua grandeza e à sua extensão, e sendo a Terra apenas um átomo se comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, é preciso concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior que o dos homens. Mas mesmo assim ele limita, né? Não há, ele acaba colocando um limite, que não é infinito, né? Visto que a majestade dos reis deve seu brilho ao número de seus súditos, oficiais e servidores, o que seria mais apropriado para nos dar a ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu, a terra, o mar e os abismos, assim como a dignidade daqueles que se mantêm continuamente posternados ou de pé ante o seu trono. E aqui vamos anotando os grifos de Kardec, né? Os pais da igreja e os teólogos geralmente ensinam que os anjos estão distribuídos em três grandes hierarquias ou principados, sendo cada hierarquia dividida em três companhias ou coros,
Os anjos da primeira e mais alta hierarquia são designados de acordo com as funções que exercem no céu. Uns são chamados serafins, porque estão como que abrasados diante de Deus pelos ardores da caridade. Outros, querubins, porque são um reflexo luminoso da divina sabedoria. Outros, enfim, de tronos, por proclamar a grandeza de Deus, cujo brilho podem fazer resplandecer. Agora que eu lembrei, que Deus narcisista foi que eu falei, né? Quando eu falei que Deus, né, sobre essa necessidade, né? Que Deus narcisista precisa de gente para ficar adulando ele. Os da segunda hierarquia recebem seus nomes das funções que lhes são atribuídas no governo geral do universo. São eles: as dominações, que determinam aos anjos de ordem inferiores suas missões e seus encargos; as virtudes, que realizam os prodígios exigidos pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano; e as potências, que regem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Ou seja, tem que se que criar, é necessário que se crie uma hierarquia espiritual para justificar a hierarquia que a Igreja traz, né? Os da terceira hierarquia têm como tarefa a direção das sociedades e pessoas. São eles: os principados, encarregados dos reinos, províncias e dioceses; os arcanjos, que transmitem as mensagens de suma importância; e os anjos guardiães, que acompanham cada um de nós, velando por nossa segurança e por nossa santificação. Aqui, Kardec encerra a leitura, né, ou a transcrição do Monsieur Guzet, e aqui o Kardec começa a fazer os comentários. Duas coisas que me chamaram bem a atenção. Esse Deus colocado aí é um Deus com características humanas, certo? O que me chamou bastante atenção. E a outra é a questão da hierarquia. Uma hierarquia imposta, em vez de ser uma hierarquia colocada na questão moral. É por isso que eu interrompi um pouquinho para falar disso. Eles têm que justificar a hierarquia terrena, mostrando que há uma hierarquia, a gente só está obedecendo essa hierarquia, né? E onde é que ficam? Vê toda aquela questão da reencarnação, né? Ou seja, aqueles que pecaram mais vão sofrer mais, os que pecaram menos são o clero, são pessoas do clero, né? E pessoas ligadas aos reinos, né? Os reis. E aí você tem, né, o clero, você tem a monarquia e você tem a plebe, que é feita exatamente para servir aos privilegiados, né? E aí começa toda aquela história de privilégio, né? Então, para justificar esses privilégios, a interpretação que a igreja dá. Fazendo um parêntese aqui, enquanto ouviam monarquias ligadas diretamente ao clero, todo rei temia muito, né, e seguia o que a igreja falava. Mas olha para a nossa sociedade. Inverteu, né? A monarquia virou a classe dominante, continuando a manter as pessoas na ignorância para servir um sistema. Só que da religiosidade, nós criamos uma outra religião, que é o materialismo, que também é uma espécie de religião. A igreja perdeu cada vez mais a sua voz e o seu mando, mas hoje quem domina é a classe dos que têm poder. E para manter esse poder e esses privilégios, tem que manter as pessoas na ignorância.
Por isso que o espiritismo, ele bem compreendido, ele vai de encontro com essas ideias, porque ele não vai olhar para o mundo com hierarquias, não dessa forma. As hierarquias, elas são necessárias, né? Porque você não vai colocar um tolo no comando de uma tarefa importante. Mas você não vai tratar esse tolo de uma forma a aproveitar-se dele, né? Ou seja, cada um na sua função, gerando assim uma sociedade fraterna, onde cada um está no seu posto pela capacidade que ele desempenha, mas todos têm direitos iguais, todos têm direito à educação, todos têm direito à alimentação, todos têm direito à saúde. E nós estamos caminhando nessa transição a trancos e barrancos, é só olhar para a nossa sociedade. E é no Brasil e no mundo isso, né? Essa é a transição. Agora o trabalho que tem que ser feito é lutar contra essa nova religião que é o materialismo, disfarçado em ideologias políticas. Voltando ao texto, a partir daqui, Kardec começa a fazer o comentário e as reflexões a respeito desses ensinamentos trazidos pela Igreja, através do Monsieur Gouset. O princípio geral que resulta dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, consagradas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por conta de sua própria natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos sem que nada tenham feito para adquiri-los. Eles estão em primeiro plano na obra da criação, ficando em último a vida puramente material. É o que, né, que o senhor Gouset falou logo no início. Entre ambos está a humanidade, formada pelas almas, seres espirituais inferiores aos anjos, unidas a corpos materiais. Desse sistema resultam várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, o que seria a vida puramente material? Trata-se da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Seriam as plantas e os animais? Isso representaria, então, uma quarta ordem na criação, porque não se pode negar que haja no animal inteligente algo mais do que há numa planta, e nesta, mais do que há numa pedra. Quanto à alma humana, que é a transição, ela está unida diretamente a um corpo, que é apenas matéria bruta, uma vez que, sem alma, ela não tem mais vida do que um torrão de terra. Como Kardec não é só racional, mas como ele vai conduzindo, né, a questionamento aqui. Essa divisão peca, evidentemente, pela falta de clareza, e não está de acordo com a observação, assemelhando-se à teoria dos quatro elementos, que ruiu diante dos progressos da ciência. Admitamos, no entanto, esses três conceitos: a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Ele já até deixou, né, os vegetais, os minerais, a matéria bruta deixou de lado, né? Está pegando esses três conceitos: criatura espiritual, criatura humana e criatura corporal. Tal é, dizem, o plano divino, plano majestoso e completo, como convém à sabedoria eterna. Notemos primeiro que entre esses três conceitos não há nenhuma ligação necessária, tratando-se de três criações distintas, formadas sucessivamente, com descontinuidades entre si,
enquanto na natureza tudo se encadeia, tudo nos revela uma admirável lei de unidade, cujos elementos, sendo apenas transformações uns dos outros, mantêm seus vínculos de ligação. Essa teoria é verdadeira na medida em que esses três conceitos, evidentemente, existem, sendo apenas incompleta porque lhe faltam os pontos de contato, como é fácil demonstrar. Então, ou seja, a própria natureza, né? Se a gente observa para a natureza, a gente vê uma continuidade e uma ligação entre elas. É isso que Kardec está colocando, né? E esses conceitos trazidos por esses dogmas, elas são independentes uma das outras e não tem uma ligação entre elas. E aqui ele vai fazer a demonstração. Esses três pontos culminantes da criação são, segundo a Igreja, necessários à harmonia do conjunto. Se houvesse apenas um a menos, a obra estaria incompleta e não mais em conformidade com a sabedoria eterna. No entanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que na Terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas e a própria luz foram criados e tirados do nada, há 6.000 anos. Antes dessa época, portanto, não havia nem criatura humana, nem criatura corpórea, pelo que, no decurso da eternidade até então, a obra divina jazia imperfeita. A criação do universo há 6.000 anos é um artigo de fé de tal forma fundamental que até poucos anos atrás a ciência era ainda anatematizada por desmentir a cronologia bíblica ao provar a existência anterior da Terra e de seus habitantes. O Concílio de Latrão, no entanto, concílio ecumênico que dita a lei em matéria de ortodoxia, proclama: nós cremos firmemente que só há um verdadeiro Deus, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou do nada, a um só tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, fecha aspas. Por começo dos tempos pode-se entender apenas a eternidade decorrida, porquanto, assim como o espaço, o tempo é infinito, não tendo começo ou fim. A expressão começo dos tempos é uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão, portanto, crê firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas simultaneamente, tiradas a um só tempo do nada, numa época indeterminada no passado. Como interpretar, portanto, o texto bíblico que estabelece essa criação há 6.000 anos de nossos dias? Admitindo-se que esteja aí o começo do universo visível, tal não é certamente o do tempo. Devemos crer no concílio ou na Bíblia? Então, Kardec aqui já aponta que há pontos que se chocam, né? Dentro do próprio concílio com o que diz a Bíblia, que eles tanto defendem, né? E tanto anatematizaram aqueles que contradisseram com um olhar mais científico. Ademais, o mesmo concílio formula uma estranha proposição ao proclamar que, abre aspas, nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a formar com ele apenas uma mesma e única pessoa, sendo esse essencialmente o seu destino. Seu destino essencial da alma é estar unida ao corpo. Essa união constitui seu estado normal, seu objetivo, seu fim, pois é seu destino. Entretanto, a alma é imortal e o corpo mortal. A união da alma com o corpo ocorre apenas uma vez, segundo a Igreja, e ainda que durasse tal união um século, o que seria comparado à eternidade? Para um grande número, porém, essa união é de apenas algumas horas. Que utilidade teria para a alma uma união tão efêmera? Porque aqui nós temos que levar em consideração que crianças morrem, né? Ou seja, uma existência efêmera, né? De apenas algumas horas. Qual é a utilidade para a alma dessa união?
Seria correto dizer que o destino da alma é estar essencialmente ligada ao corpo, se essa ligação, por mais longa que seja, é um intervalo imperceptível quando comparado à eternidade? Tal união é, de fato, apenas um incidente, um segundo na vida da alma, e não seu estado essencial, né? E aqui Kardec já está refutando, né? Se o destino essencial da alma é estar unida a um corpo material, e se por sua natureza e conforme o objetivo providencial da sua criação, essa união é necessária para a manifestação de suas faculdades. É preciso concluir que, sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora, para que a alma continue a ser o que é, segundo sua destinação, ao deixar um corpo é preciso que tome um outro, o que nos conduz forçosamente à pluralidade das existências. Em outras palavras, a reencarnação contínua. Ou seja, a própria proposição da igreja leva a esse raciocínio, mas, no entanto, eles negam a reencarnação. É de fato estranho que um concílio, considerado uma das luzes da igreja, tenha equiparado o ser espiritual e o material a tão ponto que eles não possam de modo algum existir um sem o outro, visto que a condição essencial da criação, da sua criação, é estarem unidos. O Espiritismo professa, a esse respeito, uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo ainda a seu favor o fato de estar em maior conformidade com a observação e o destino da alma. Segundo o que nos ensina o Espiritismo, né? A alma é independente do corpo, que é somente um envoltório temporário. A essência da alma é a espiritualidade. Sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas um instrumento de que se utiliza a alma para o exercício de suas faculdades nas relações com o mundo material. Separada do corpo, entretanto, ela desfruta de suas faculdades com mais liberdade e alcance. Então, aqui, Kardec já vai ajustando o pensamento com a doutrina espírita. A união da alma com o corpo, necessária ao seu avanço inicial, acontece somente durante o período que se pode considerar como sendo sua infância e adolescência. Quando a alma atinge um certo grau de perfeição e de desmaterialização, essa união não é mais necessária e ela progride apenas pela vida do espírito. Além disso, por mais numerosas que sejam as existências corpóreas, estas estão necessariamente limitadas pela vida do corpo, e sua soma não compreende de qualquer modo mais do que uma imperceptível fração da vida espiritual que é ilimitada. Aí aqui vem justamente o ajuste que a doutrina espírita vai trazer, né? Nós somos criados simples e ignorantes, como espíritos, necessitando de uma experiência humana até atingirmos um grau de evolução intelecto-moral aonde nós não precisaríamos mais dessas reencarnações, tendo uma vida completamente espiritual. E que ele coloca, né, a vida espiritual que é ilimitada. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm em suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade, para cujo fim foram criados. Segundo o Gênesis, no entanto, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. O que faziam então esses anjos antes desse tempo, por toda uma eternidade, uma vez que não existia o objeto de suas ocupações? Foram os anjos criados de toda a eternidade? Assim deve ser, já que servem à glorificação do Altíssimo. Se Deus os tivesse criado numa época determinada qualquer, teria ficado até então, ou seja, por uma eternidade sem adoradores. Aqui eu acho até que Kardec está sendo irônico, né?
Porque se Deus cria para ser adorado, e se eles foram criados desde a eternidade, o que que eles estavam fazendo? Simplesmente num ócio? E se não criou, esse tempo todo Deus ficou sem os adoradores dele, segundo os dogmas? Mas Isso nos, pode isso falar. nos, desculpa cortar você, Mário, mas isso nos repete exatamente ao Aristóteles, que a igreja optou como grande mentor e filósofo, porque o Deus de Aristóteles é isso, é autocontemplativo. Ele fez a criação, se adora e pronto, não intervém, não se relaciona, não existe a providência divina agindo para o homem. Pronto. Muito bom você ter trazido, evocado a ideia do Aristóteles. É isso, né? Porque quando a gente vê a grande diferença, e Aristóteles, em quem os pais da igreja, né, se fundamentaram? Então, não é esse Deus que interage que, com a criação, que é através da providência divina, né? Não, é um Deus autocontemplativo. Então, assim, a criação está lá, Deus está lá e a criação está aqui, né? Então, esse é bem o fruto disso, né? Essa mentalidade da igreja é a de Aristóteles. O quadro hierárquico dos anjos. E sobre também da ociosidade que esses espíritos viveram, né? Porque se eles foram criados de toda a eternidade, né, segundo os dogmas, né, da igreja, os anjos foram criados de toda a eternidade. Mas, segundo o próprio Gênesis, diz que o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. Kardec também aponta uma contradição, porque por séculos a igreja condenou à fogueira todos aqueles que contradissessem a, as escrituras, né? Principalmente o Gênesis, com aqueles dias de formação da Terra, né? Da Terra ser o centro do universo e todas aquelas questões. Então eles combateram veementemente aqueles que se opuseram a essas ideias. E, no entanto, eles falam que os anjos foram criados de toda a eternidade. Então, como é que a gente trabalha com o tempo, né? E outra, né? Sem adoradores. Porque, como nós vimos no decorrer da leitura, é aquela coisa, Deus também criou os anjos para que ele pudesse ser adorado. Nós até brincamos, né? Que Deus narcisista, né? Que precisa criar, né? Criaturas para que o adorem. Mais adiante, diz o concílio, enquanto perdura tão íntima união entre alma e corpo, chega então um momento em que essa união não existe mais. Tal proposição contradiz aquela que faz dessa união a destinação essencial da alma. Ou seja, se a alma é criada, né, e o destino dela é se unir com o corpo, quando o corpo físico não existe mais, o que que acontece depois disso, né? O concílio diz ainda, com relação à alma, que suas ideias chegam-lhe pelos sentidos, através da comparação dos objetos exteriores. Essa concepção filosófica é parcialmente verdadeira, porém não no sentido absoluto. Segundo eminente teólogo, é uma condição inerente à natureza da alma a recepção das ideias apenas pelos sentidos. Ele esquece as ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz ao nascer e que não deve a nenhuma instrução. Nós vemos isso no Livro dos Espíritos quando a gente vai estudar sobre reencarnação, e dentro, inclusive, desse tema lá no Livro dos Espíritos, Kardec aborda justamente as ideias inatas. Como explicar
né, que uma criatura possa ter conhecimento de coisas que ela nunca teve acesso nessa vida presente. Então, o Kardec está apontando também para isso. Porque se as ideias chegam pelos sentidos, através da comparação dos objetos exteriores, não levam em consideração, né, as ideias inatas, a intuição das coisas. Por meio de que sentido certos jovens camponeses, que fazem prodigiosos cálculos de maneira instintiva, maravilhando os sábios, adquiriram as habilidades necessárias para a solução quase instantânea dos mais complicados problemas? Pode-se dizer o mesmo a respeito de vários músicos, pintores e poliglotas precoces. Ou seja, Kardec então está trazendo outras questões que essa ideia da igreja não consegue abarcar. Ao contrário, né? Ela coloca como dogma esses princípios. Então, se ela coloca como dogma, no sentido de que é uma coisa que você não pode questionar, você apenas tem que aceitar, como é que a gente pode aceitar se é uma coisa que não traz uma explicação, não fecha a questão? Muito pelo contrário, né? O conhecimento dos anjos não é o resultado da indução e do raciocínio. Ou seja, ele está retirando isso aqui, que é uma fala do Gozé, né? Então, o que é indução? É aquele princípio, né, do uso do raciocínio. Então, afirmando, né, que o conhecimento dos anjos não é uma questão de raciocínio. Eles sabem porque são anjos sem precisar aprender. Deus os criou assim. A alma, ao contrário, necessita aprender. Se a alma recebe as ideias apenas através dos órgãos físicos, quais ideias poderia ter a alma de uma criança que falece após poucos dias de vida, se admitirmos, como faz a igreja, que a alma não renasce? Ou seja, aquela ideia, né, que a gente morre e a gente vai ficar dormindo, esperando o juízo final, depois a gente cata o nosso corpo de volta, não sei como, né? Então, se a alma não renasce, como é que a gente pode explicar, né, essas existências tão efêmeras, né, no caso de uma criança, né? Apresenta-se aqui uma questão vital. A alma adquire ideias e conhecimentos após a morte do corpo? Se uma vez liberada do corpo, ela não pode mais nada adquirir, a alma da criança, assim como a do selvagem, a do idiota ou a do ignorante, permanecerá tal como era por ocasião da morte, estando, portanto, condenada à nulidade por todo sempre. Se a alma adquire novos conhecimentos após a vida atual, é porque ela pode progredir. Sem o progresso posterior da alma, chega-se a consequências absurdas. Já com o progresso posterior, chega-se à negação de todos os dogmas, que se fundamentam em seu estado estacionário. O destino irrevogável, as penas eternas, etc. Ou seja, Kardec está construindo um raciocínio aqui. E dentro desse raciocínio, que é lógico, nenhum dogma se sustenta, né? Se a alma progride, até onde vai esse progresso? Não há razão alguma para que ela não atinja o nível dos anjos ou dos espíritos puros. Se ela pode aí chegar, nenhuma necessidade haveria de que se criassem seres especiais e privilegiados, dispensados de todo o trabalho, fruindo a felicidade eterna sem nada terem feito para conquistá-la, ao passo que outros seres menos favorecidos não obtêm a felicidade suprema, senão à custa de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas. Ah, isso daqui é tão interessante, né?
E quando a gente começa a ler, a gente fala, nossa, parece tão óbvio, né? Mas a gente não passou séculos acreditando, ou pelo menos não questionando isso, porque como é explicado a criação dos anjos, né, pela igreja? Seres privilegiados. E o Kardec está mostrando, né, que como é que a alma vai criar esse conhecimento? Então, ele está fazendo todo esse questionamento. Então, ele chega, então, nesse encadeamento de pensamentos, ele vai chegar, então, na questão de que o espírito precisa evoluir. E se ele está evoluindo, ele próprio não pode chegar a ser um anjo, né, a ser um espírito superior. Se ele pode chegar e conquistar, pelos seus esforços, uma posição dessa, por que Deus criaria então seres privilegiados? Aí vai a ideia que o Espiritismo traz, que nós somos criados simples e ignorantes. Através das reencarnações, o espírito ele vai adquirindo experiências, vai purificando-se no sentido, né, de cada vez mais ganhando o progresso da inteligência e o domínio das suas paixões. É bem diferente de Deus ter criado uma leva de espíritos privilegiados. E o mais absurdo é que, baseado no concílio, a ideia ainda é que Deus criou esses espíritos desde o sempre para adorá-lo. Né? Então, quanto mais a gente vai trabalhando as ideias que a igreja traz, com o auxílio do Kardec, fazendo esse questionamento, porque o Kardec está olhando para todos os pontos, né? Ele está tentando, é como se você tentasse resolver uma fórmula matemática. Aí você vai por aqui, não dá certo. Esse cálculo está errado. Você volta, é como se alguém te entregasse um cálculo que está totalmente equivocado, apresentando um resultado final. O Kardec ele não quer só o resultado final, ele quer entender como essa fórmula foi pensada, como foi formulado esse conceito. Aí então ele parte do princípio de olhar, vamos olhar para essa fórmula que ele está fazendo. Ó, isso aqui não encaixa com isso aqui. Essa ideia aqui parece ser muito boa, mas ela destrói a outra ideia. Porque dentro dos dogmas da igreja, o que a gente está vendo através da lente de Kardec é que a própria doutrina da igreja, ela se contradiz. Mas a finalidade é chegar a um resultado. Não interessa se está certo ou errado, é o que a gente está entendendo, né? E a preocupação de Kardec é chegar a uma conclusão o mais próximo da verdade. Né? Lembrando que o Espiritismo, assim como a filosofia, não trabalha com o conceito de verdade. A gente trabalha com o conceito, né, da busca dessa verdade até onde a nossa capacidade intelectual, né, e moral também, nos faça enxergar. Isso que faz da doutrina espírita uma doutrina progressista, no sentido de estar sempre se atualizando conforme os nossos conhecimentos vão se aprimorando, né? Eu penso que eu não sei se nós podemos, eu não sei se nós podemos afirmar como um todo, mas quando eu me pergunto também por que é que nós, durante tantos anos, sequer nos questionamos. Por exemplo, dentro da minha realidade, eu estudei em colégio de freira, no científico, eu terminei o científico aqui, acho que com 18, 19, e eu escolhi o científico, né? Não sei se o clássico, na época, tinha filosofia, mas independente disso, por ser colégio católico, quando nós questionávamos, e eu sempre fui muito questionadora, alguma coisa eu via que estava errado, é isso que eu quero dizer. E quando eu questionava, quando eu dizia, mas como assim Deus criou os anjos seres perfeitos? Mas o que que as freiras diziam?
isso é mistério de fé. É assim e pronto, né? Muitas vezes até você não digo que você não tem idade para questionar, mas de alguma forma elas falavam isso. Mas o fato é que nós não fomos condicionados a desenvolver o raciocínio analítico, sabe? Nem o espírito crítico. Então, mesmo depois, na faculdade de psicologia, muito menos, porque a psicologia que eu esperava encontrar, não encontrei. Né? Que eu esperava, no fundo, o que eu esperava era encontrar muito da doutrina espírita. E, pelo contrário, encontrei uma ciência materialista, enfim. Então, nós engolimos, nós nos deixamos condicionar durante anos, e, por outro lado, nunca estudamos a fundo a doutrina espírita, né? Assim, a fundo mesmo, como nós estamos fazendo, e também nunca levantamos esse espírito crítico, que é muito próprio da filosofia, né? Não sei se é por conta da cultura ocidental que é assim, não sei se os orientais já têm isso de forma mais emergente, mas o fato é esse, e aí nós nos acomodamos e engolimos aí esse engodo durante tantos anos, né? Eu acredito, Marisa, que no meu pensamento, eu tenho uma prima muito católica, e às vezes eu converso com ela. E ela sempre diz que eles não questionam, porque eles têm, são dogmas da fé, e tu tá tão enraizado esses dogmas que tu não te permite raciocinar, porque se tu te permite raciocinar, tu é como se tu fosse uma herege dentro da Igreja Católica. Isso, entendeu? É bem isso mesmo. Inibe completamente o pensamento crítico deles. É muito complicado de conversar. Parei aqui, né? Não há razão alguma para que ele não atinja o nível dos anjos. Parei aqui. Se ela pode aí chegar, nenhuma necessidade haveria de que se criassem seres especiais e privilegiados, dispensados de todo o trabalho, fruindo a felicidade eterna, sem nada terem feito para conquistá-la. Ao passo que outros seres menos favorecidos não obtêm a felicidade suprema, senão à custa de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas. Deus poderia ter assim estipulado, sem dúvida, mas se admitirmos o infinito de suas perfeições, sem o que não seria Deus, também é preciso admitir que ele nada faz de inútil, nada que desminta a sua justiça e bondade soberanas. E aqui mais um trecho, né? Visto que a majestade dos reis deve seu brilho ao número de seus súditos, oficiais e servidores, o que seria mais apropriado para nos dar a ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu, a terra, o mar e os abismos, assim como a dignidade daqueles que se mantêm continuamente prosternados ou de pé ante seu trono. Então, Kardec traz exatamente aquele trecho que a gente já havia comentado, né? Que é um Deus narcisista, né? Equiparar a glória de Deus ao Fausto dos soberanos da terra, que é o que o texto está fazendo, não seria rebaixar a divindade? Essa ideia, incutida no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião que se faz da verdadeira grandeza de Deus, reduzindo-o ainda às mesquinhas proporções da humanidade. Supor que tenha necessidade de milhões de adoradores continuamente prosternados ou de pé diante de si é atribuir a Deus as fraquezas dos monarcas déspotas e orgulhosos do Oriente. Parece que eu estou vendo Deus olhando todo o tempo lá no Facebook dele e no Instagram para ver quantas curtidas e seguidores ele tem. O que torna verdadeiramente grande um soberano? É o número e o brilho dos membros de sua corte? Não, mas a sua bondade e sua justiça, o merecimento de ser chamado pai de seus súditos. Pode-se perguntar se há algo mais apropriado para nos dar uma ideia da majestade de Deus do que a multidão de anjos que compõem sua corte. Sim, certamente, há algo melhor do que isso: apresentar-se Deus a todas as suas criaturas soberanamente bom,
justo e misericordioso, e não um Deus colérico, ciumento, vingativo, implacável, exterminador, parcial, criando para sua própria glória esses seres privilegiados, favorecidos com todos os dons e nascidos para a eterna felicidade, enquanto a outros impõe penosas condições para conquistá-la e punindo um instante de erro com uma eternidade de suplício. E aqui vale lembrar que Jesus fez essa ressignificação da leitura do Deus Todo-Poderoso, implacável, exterminador, vingativo, quando ele trouxe, né, novas luzes para o entendimento das Escrituras. Não vim destruir a lei, não é isso que ele responde para os fariseus? Né? Não vim destruir a lei nem os profetas. Eu vim trazer novos entendimentos para a humanidade que agora está saindo de uma infância. Então, se na época de Moisés nós precisávamos ainda de ter um pai dessa forma, porque a gente tinha um pensamento muito concreto, a gente não conseguia ter um pensamento mais abstrato para entender essa bondade de Deus, através do amor pelas suas criaturas, isso fazia sentido, é o que Jesus está falando. Agora ele vai trazer, e aliás, Jesus inaugura outro período, né? Onde ele vai ensinar o Pai Nosso quando ele começa a fazer a oração e chama a Deus pelo nome de Abá, né? Quando você vai na transcrição, na tradução, é pai, mas de uma forma mais afetiva, o que seria literalmente papai, né? Então ele começa a tratar Deus como um pai amoroso, porque entende-se que a humanidade já chegou no momento em que a gente poderia absorver ideias um pouco mais abstratas, nem tanto, né? Para isso, ele promete o Consolador prometido. Ele promete que continuaria conosco, trazendo novos ensinamentos no momento em que o véu pudesse ser retirado dos nossos olhos. Então, Jesus já fez aquela ressignificação ali. Então, o Deus que Jesus apresenta, né, é um Deus de amor. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se poderia duvidar. A revelação espírita confirma, nesse ponto, a crença de todos os povos, mas permitindo, ao mesmo tempo, que conheçamos a natureza e a origem desses seres. Então, isso que é interessante, né, na doutrina espírita, né? Não é simplesmente falar, não, eles foram criados assim, privilegiados, perfeitos. Mas ele vai mostrar o quê? Né? Permite que nós conheçamos a natureza e a origem. Então, aqui, até coloquei essa setinha aqui, porque agora Kardec vai estar dando uma explicação espírita, né? Assim como a gente não pode confundir o que foi escrito lá em cima pelo Monsieur Gauzet, a gente também não pode confundir que agora, né? Agora é Kardec falando sobre a explicação trazida pelos espíritos. As almas ou espíritos são criadas simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento ou consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirir tudo o que lhes falta, o que fazem pelo trabalho. Então, o que falta adquirir, fazem pelo suor, né? Pelo trabalho, pelas suas conquistas. O objetivo, que é o mesmo para todas, é a perfeição, que alcançam mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio e em razão de seus esforços. Ou seja, aqui não existe privilégio, né? Porque ele inclusive ressalta que alcançam mais ou menos rapidamente. Ele não está falando que todo mundo chega junto. Ele não está falando né, que todo mundo vai ficar para trás, ou todo mundo vai para frente. Não, cada um dentro do seu tempo, dentro das suas conquistas. Bem, se uns podem chegar mais rápidos e outros menos rápido, é decorrente do quê? Do livre-arbítrio. Ou seja, então aqui não cabe privilégios.
tá? Então, não existe privilégio. Depende do quê? Do seu próprio livre-arbítrio, da sua autonomia, da sua decisão, da sua escolha. E também em razão dos seus esforços. Porque há aqueles que lutam contra as suas vicissitudes e há aqueles que dão vazão a ela. Ainda mesmo que queiram modificar, mas uns têm mais dificuldade. Tem problema? Não tem problema, no tempo de cada um. E dentro disso aqui, a gente pode ir mais longe, mas eu acredito que o próprio texto já vai desenvolver, né? Que é a respeito, né, do céu ou do inferno, que nós já tratamos em outros capítulos, que não existe uma localidade, é apenas um estado de consciência. Então não existe fogo eterno, não existe alguém que vai queimar para sempre, nem existe aquele que vai ficar lá no céu, no ócio, né? Todos os espíritos trabalham, como dizia Jesus, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Todas têm as mesmas etapas a percorrer, o mesmo trabalho a realizar. Deus não contempla uns com mais do que outros, porquanto todos são seus filhos, e sendo justo, não tem preferência por ninguém, dizendo-lhes apenas: eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Somente ela pode levar-vos ao objetivo. Tudo que lhe é conforme é o bem, tudo o que lhe é contrário é o mal. Sois livres para obedecê-la ou infringi-la, e sereis, portanto, árbitros de vosso próprio destino. Deus, então, não criou o mal, já que todas as suas leis visam o bem. Foi o próprio homem que criou o mal, ao desrespeitar as leis divinas. Se as observasse com rigor, jamais se desviaria do bom caminho. Mas a alma, assim como a criança, não possui experiência nas primeiras fases de sua existência, razão porque é falível. Deus não lhe dá essa experiência, mas sim os meios de adquiri-la. Cada passo em falso na senda do mal representa para a alma um atraso, cujas consequências ela sofre e à custa do qual ela aprende o que deve evitar. Então, ou seja, é um aprendizado. É assim que, pouco a pouco, ela se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual até que chegue ao estado de espírito puro ou anjo. Os anjos são, portanto, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a felicidade prometida. Ou seja, não são seres privilegiados, né? São almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição máxima. A gente fala máxima porque a gente tem que criar um limite na nossa imaginação, porque a gente não consegue avançar ao infinito, certo? Só por isso, né? Porque a gente pergunta, tá, e o espírito puro faz o quê? A gente não tem resposta para isso. Primeiro a gente tem que virar um espírito pelo menos superior para poder vislumbrar o resto da escala, né? Porque a gente fala escala espírita, a gente olha ali, parece um aquário, né? Parece uma cerquinha que você tá. Não, aquilo ali é. A escala espírita é como se fosse uma régua, né? Um escalímetro, que você pode só medir, né, até aquele ponto ali, só para a gente poder fechar um pensamento, né? Então, essas questões a gente aborda dentro do que a gente comporta. Então, quando ele fala, né, chegar ao grau que a criatura comporta, comporta até onde a gente pode entender, né? Senão a gente fica maluco e continua sem entender. Desfruta de uma felicidade proporcional ao seu adiantamento. Felicidade que não se encontra na ociosidade. Entretanto, mais se não se encontra na ociosidade, encontra onde? Nas funções que apraz a Deus confiar-lhes e que ficam felizes de desempenhar. A gente já abordou muito essa questão também lá no capítulo 3º, né? A humanidade não está circunscrita à Terra, ocupando os inumeráveis mundos que circulam no espaço. Ocupou aqueles que desapareceram
e ocupará aqueles que se formarão. Deus a criado desde toda a eternidade, jamais cessando de criar. Portanto, muito tempo antes de a Terra existir, e por mais remota que imaginemos sua criação, já havia, em outros mundos, espíritos encarnados a percorrer as mesmas etapas que nós, espíritos de formação mais recente. Ora percorremos, tendo eles atingido o objetivo antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. Pois é, por quê? Porque Deus está criando o tempo todo, né? Por isso que ele coloca aqui, né? Espíritos de formação mais recente. Deus está criando o tempo todo. Então, assim como nós estamos percorrendo hoje, outros já percorreram e outros estão começando a percorrer. Dessa forma, desde toda a eternidade, anjo ou espíritos puros. Mas como sua existência humana perde-se no infinito do passado, para nós é como se eles sempre tivessem sido anjos. Porque quem está preso no tempo somos nós, né? A gente não consegue. Aliás, até para continuar o texto, eu tive que fazer uma, entre aspas, aqui, né, um parêntese, melhor dizendo, né? Para nos lembrar que, olha, a gente está falando aqui, mas lembra que é infinito. Como a gente não abarca o infinito, vamos colocar uma cercazinha para a gente pensar até aqui, né? Realiza-se assim a grande lei da unidade da criação. Deus jamais esteve inativo, pelo que sempre houve espíritos puros, experimentados e esclarecidos, para a transmissão de suas ordens e direção de todos os aspectos do universo, do governo, dos orbes, aos mais ínfimos detalhes. Nunca houve, portanto, necessidade de criar seres privilegiados, isentos de encargos. Todos, antigos e novos, conquistaram suas posições na luta, e por seu próprio mérito. Todos, enfim, são filhos das suas obras. Assim se estabelece igualmente a soberana justiça de Deus. Mas vamos lá. Então vamos lá. Gratidão mais uma vez, né, pelo estudo de hoje, como sempre, e que a gente mais do que nunca possa assimilar todo esse conhecimento e também divulgar, né, na medida em que nós somos responsáveis pela divulgação do verdadeiro Espiritismo. Então, muita gratidão pelo estudo de hoje e nós vamos dizendo Arigatou gozaimashita, oyasumi nasai. Arigatou gozaimashita. Um beijo no coração de todos.